Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia na epístola do apóstolo Paulo a Éfeso, livro de Efésios, capítulo 6. Confesso que tinha uma palavra em mente, mas ao chegar nesse lugar, uma palavra maior ardeu no meu coração. Nesse caso, entre a razão e a emoção, optei pela emoção. Efésios, capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. Amém? Assim está escrito: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. No versículo 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra. Quem quer viver longevidade aqui, levante suas mãos. Oh, que bênção. Quem não quer longevidade, né? Ao longo da história a gente encontra as pessoas fazendo de tudo, procurando de todos os meios, fórmulas, métodos, né, tentar prolongar a todo custo, de toda maneira possível, a vida. Né, todos querem acrescentar alguns anos mais de vida. Bem, os cientistas não encontraram ainda uma fórmula. Os homens não encontraram ainda um meio. Mas a palavra de Deus nos revela um mistério. Quer viver a longevidade? Honrem o seu pai e honrem também a sua mãe. E longevidade não se limita, nesse caso, somente à quantidade de anos de existência, mas, sobretudo, a qualidade. Por gentileza, mostra o versículo para que a gente possa acompanhar. Vê o versículo 3, como é bem enfático. Na minha tradução diz: para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E seja longa vida sobre a terra. Então, além de viver muito, sobretudo, viver bem. Eis aí o segredo. Qual é o segredo? Honrar pai e honrar mãe. Mas nos dias de hoje são tão difíceis. Essa verdade tem se tornado algo inusitado, para praticamente ter entrado em extinção. Meu Deus, como é difícil os filhos respeitarem os pais, como é difícil os filhos honrarem os seus pais. Honrar aqui no sentido honrar e temer, é justamente o respeito, a honra que tem que ser prestada aos nossos progenitores. Mas em nome de Jesus vamos abrir os nossos olhos espirituais para que possamos compreender as verdades sagradas. A Bíblia nos fala que esse princípio é um dos mandamentos do Senhor. E ele é tão importante que ele esteve presente no Decálogo, os 10 mandamentos. Por incrível que pareça, ele é o 5º mandamento. Deixa eu pedir um pouco da sua atenção e dividir os mandamentos, os 10, em 2 partes. Os primeiros 4 mandamentos se trata da relação do homem com Deus, mas os outros 6 mandamentos se trata da relação do homem consigo mesmo, né? Com a humanidade em si, com todos que estão ao seu redor. Então, no primeiro mandamento dessa segunda série, ou seja, que é o 5º, Deus coloca em primeiro lugar esse mandamento de honrar pai e honrar mãe. 5º, dentro dessa relação do homem com o homem, o 5º mandamento é honrar pai e honrar mãe. E, por sinal, é o primeiro mandamento da história, é o primeiro mandamento que o Senhor estabeleceu com uma promessa. Ou seja, Deus pede, mas ao mesmo tempo garante algo. O primeiro mandamento com promessa. Ou seja, se vocês me obedecerem nesse quesito, certamente vos honrarei. Amém? Então, que em nome de Jesus, nós venhamos aprender esse princípio, porque a educação de hoje tem se tornado um grande desafio.
Vivemos um mundo de uma inversão de valores que nos deixam até mesmo assustados. Esses dias nós comentávamos o seguinte fato, que os nossos filhos hoje, ele tem a filosofia, né, dos pensamentos dele acompanha as suas faixas etárias. Quando eles são crianças, eles dizem, papai sabe muita coisa. Depois eles se tornam adolescentes e vão dizendo, papai sabe algumas coisas. Depois eles chegam a ser jovens, papai não sabe de nada. Depois, quando eles chegam a ser adultos, eles dizem, papai tinha razão. Que bom que chega a essa evolução. E eu gostaria de aproveitar essa mensagem e dizer para esses garotos aqui, 5º ano, qual é a idade? 10 anos, né? Grande maioria. 10 anos, está nessa transição, né, da infância para a adolescência. E certo psicólogo dizem que hoje os adolescentes se tornaram aborrecentes. Eu me recuso a aceitar essa palavra. Aqui na igreja nós chamamos de anjolescentes. E eu gostaria de me referir a esses pré-anjolescentes, né? Uma máxima de sabedoria que eu carrego com minha vida, né? Que a gente aprendeu com duras penas, né, Ivan? A gente aprendeu. Ivan foi amigo de infância, de adolescência, de juventude, ainda é nosso amigo de coração. E a gente aprendeu a duras penas, né? A gente desfilava aí nas passarelas de Paulo Afonso, como o tempo foi cruel conosco. Ivan. Aquela época a gente tinha cabelo. Né, amiga, a gente aprendeu a duras penas essa realidade. Que realidade? Ouvir os nossos pais, honrar os nossos pais. Eu costumo dizer que cavalo novo anda mais rápido, mas o cavalo velho já conhece a estrada. Vassoura nova varre melhor, mas a vassoura velha sabe onde é que fica a sujeira. Então é sempre bom aprender a ouvir com aqueles que já trilharam esse caminho, com aqueles que já passaram por essas mesmas experiências. Há quem diga que o sábio, ele aprende com os erros dos outros, o esperto aprende com os seus erros, e o tolo não aprende com erro nenhum. Então não sejam tolos, sejam mais do que espertos, sejam sábios. E evidentemente essa palavra se abrange a todos que aqui estão. Aprender com os erros dos outros, até mesmo porque a gente não tem a vida toda para errar, né, irmãos? Já pensou se tudo que a gente for aprender for através do nosso erro, a gente vai viver a vida errando, e não é bom que seja assim. Por isso, precisamos ouvir. E a Bíblia diz que devemos ser tardio ao falar e sempre aptos para ouvir. Salomão se tornou um homem mais sábio da história, eu creio que não somente das Escrituras, mas da história. E um segredo de Salomão que poucos observam é que ele estava sempre no meio dos anciãos. Ele criou o conselho real, e ali ele ouvia, e a Bíblia diz que na multidão dos conselhos existe sabedoria. Não é que na multidão dos conselhos a sabedoria prevalece, né? Porque há um ditado aí que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi. Não se esqueça que o povo olhou, ao olhar para Jesus, disse o quê? Crucifica. Nós não podemos ser guiados pela maioria, mas guiados pelos princípios, guiados pelos valores. E eu gostaria de refletir convosco justamente nessa palavra que serve para toda a igreja, porque todo mundo aqui é filho. E se de repente seus pais já partiram, né, você não deixa de ser um filho espiritual. Você tem sempre um mentor a quem você pode chamar de pai, não é? A quem você pode ter esse respeito de honrar e de viver esse princípio para que as bênçãos de Deus alcancem sua vida e você possa viver a longevidade do Senhor como bênção e como promessa sobre a sua existência.
Eu gostaria de trazer aqui à memória duas pessoas. Uma que desobedeceu e uma outra que obedeceu. A primeira trata-se do homem mais forte das Escrituras Sagradas. Certa ocasião eu me lembrei que eu me reuni com alguns pré-adolescentes aqui na igreja e eu perguntei, qual é o homem mais forte do mundo? Eu esqueci de dizer que era da Bíblia, né? Aí começaram a dizer, Superman, Homem-Aranha, Batman. Foi a maior confusão. Eu disse, qual é o mais forte da Bíblia? O silêncio pairou, ninguém sabia. A Bíblia chama esse personagem de Sansão. Ele sozinho vencia exércitos. Sozinho matou em uma só noite 1000 homens. Estrangulou leões, urso. Arrancou as portas de uma fortaleza. Era um homem muito forte, mas o seu fim é muito trágico. Muito trágico, porque ele segue uma sequência de desobediência. E a Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. O fim da sua história é cego. O fim da sua história, ele tem suas tranças, que era o voto de Nazireu, arrancada. Ele é satirizado, ironizado. Até mesmo no fim, através da sua morte, ele consegue matar muitos homens. Mas o que interessa agora é saber qual foi o erro, né? Qual foi o erro principal de Sansão? Sabe qual foi? Desobedecer seus pais. Quando Manoá disse, filho, não é bom que vocês procurem mulheres fora do arraial de Israel. Tinha medo de que outras culturas, outras tendências influenciassem suas convicções ao ponto dele se inclinar a outros deuses, a outras divindades. Só que Sansão pouco se importou com as palavras do seu pai, entrou num ouvido e saiu no outro. E ele foi viver a sua própria experiência. Parece que ele ouviu aquela música de Ivete Sangalo que diz, vai buscar Dalila. Ele foi. E a experiência não foi boa não, viu? Que ele não voltou. Ele morreu no campo do inimigo, no exército do inimigo. Tudo porque foi buscar Dalila. Dalila era justamente a mulher estrangeira que Deus tinha dito a ele, não vá, não vá. É incrível isso, eu não sei explicar, irmãos. Eu só sei entender e eu acredito nisso, né? E acredito sem superstição nenhuma, sem misticismo nenhum. Mas quando o pai fala, às vezes ele não tem nem razão, mas quer um conselho, é melhor obedecer. Parece que é uma intuição, né? Quando os nossos pais dizem, olha, não vá, né? Por mais seguro que você esteja, é melhor acatar a instrução. É melhor acatar do que pagar para ver, e você pode pagar muito caro, e de repente terminar igual a Sansão, sem conseguir ver no final da sua vida. Esse é um triste exemplo de alguém que não honrou seus pais, que é alguém que desobedeceu seus pais e morreu no auge da sua juventude, apesar de ser um homem mais forte da história. Em contrapartida, um grande homem que obedeceu aos seus pais, ninguém melhor do que Jesus. Do que Jesus. Jesus tinha duas naturezas, a divina e a espiritual. Na natureza, a divina e a humana. Na natureza humana ele tinha mãe, mas não tinha pai. Na natureza divina ele tinha pai, mas não tinha mãe. Mas o que a Bíblia nos fala sobre a infância de Jesus é que ele crescia na graça e no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. E em tudo aos seus pais era obediente. Jesus foi obediente em tudo. Ouviu os conselhos de Maria, sua mãe, de José, seu padrasto, a mistura de pai com padrasto, né? Em tudo foi obediente. E José tornou-se um exemplo tão grande na vida de Jesus, que um dia Jesus escolheu uma profissão. E sendo filho de Deus, o próprio Deus, ele poderia exercer qualquer profissão que bem desejasse, mas ele quis ser o que o seu pai foi, carpinteiro. Que coisa tão linda, né? Quando a influência, ela nos alcança e nós somos movidos. E é interessante, por gentileza, coloca o versículo 4, eu citei o versículo 1, citei o versículo 2, citei o versículo 3, e faltou o versículo 4 para o desfecho final. Efésios 6, 4.
E vós, pais, não o quê? Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Ou seja, pai, tenha tatos, tenha modo, seja polido, lapidado, tenha compostura ao instruir seu filho, educar o seu filho. Né? Porque às vezes o pai está provocando a ira do garoto, de repente criando um monstro. Interessante que é importante que haja disciplina. A palavra disciplina é formar discípulo. Ainda bem que eu sou de uma época, de uma geração que apanhava. Se não fosse aquelas palmadas, eu já não estaria aqui, né, Maria José? Umas palmadas de amor. Minha mãe me batia. Olha, não fica chateado com o pai, não, de vocês, quando eles usarem a vara da disciplina. Minha mãe me batia, eu me trancava no quarto, ficava mordido ali, né, como ranzinza, emburrado. Depois ela abria a porta e dizia: eu só quero que você saiba de uma verdade, isso dói mais em mim do que em você, mas sempre que for preciso, eu vou fazer. Eu confesso a vocês que não gostava, nunca gostei, mas quer saber de uma coisa? Da mesma forma eu vou agir com Gabriel e com Sarinha. Minha filha, não adianta chamar papai não agora. Não adianta fazer média agora não. Vocês viram, papai? Vai crescer na disciplina, na admoestação do Senhor, reconhecendo o valor. Lógico que a gente é contra a lei, ou melhor, contra o espancamento. Né? Lógico que somos contra espancamento. Somos contra todo tipo de tortura. Tudo há um limite. Agora, você ser contra uma palmada, né? Tapinha não dói. Se dói, sara. E se serve de exemplo, não é? O resto da vida. Então, pai, sobretudo, seja esse referencial, como José, como Maria, foi para Jesus. Imagino que não houve esforço da parte de Jesus obedecer aos seus pais, quando ele bem entendia que seus pais eram obedientes a Deus. Esses dias minha esposa me contava algo que eu achei extremamente interessante, quando o pai chega para o filho e diz: filho, cuidado com o caminho que o senhor está... filho, cuidado com o caminho que você está seguindo. E o filho olha para o pai e diz: não, pai, cuidado do senhor, porque eu estou apenas seguindo os seus passos. Seus passos é o que eu estou seguindo. E pai que é pai, ensina não pelas palavras, mas educa pelo exemplo. Ele é capaz de olhar nos olhos do seu filho e dizer: faço o que eu digo, mas também faço o que eu faço. Se você me vê defraudando, se você me vê corrompendo, se você me vê infringindo, você pode fazer isso, mas se você não vê, eu não aceito que você faça isso. Não há maior lição. Quer saber? Não há melhor herança. Não há melhor herança. Às vezes, como pai, a gente sempre se preocupa com que tipo de herança nós deixaremos para os nossos filhos. A melhor herança que nós podemos deixar é justamente o exemplo. Principalmente nesse mundo de inversão total de valores, de corrupção total dos princípios. Apresentei aqui a essa moçada e toda essa igreja 2 exemplos, um negativo e um positivo. Compete a eles ponderarem, assim como todos nós que aqui estamos, que caminho nós vamos trilhar, que caminho nós vamos seguir, o caminho da obediência ou da desobediência. Não posso ser hipócrita e dizer que obedecer é fácil, não é. Mas não podemos esquecer de um fato: o preço da desobediência é muito maior do que o da obediência. Portanto, vale a pena obedecer, principalmente quando a gente sabe a quem a gente obedece. Que sejamos o exemplo de Jesus, que alcançou graça diante do Pai Celestial e recebeu a eternidade. Na realidade, se tornou o primogênito de toda a criação, a autoridade suprema no cosmos e no universo, através da
obediência. Que esses exemplos venham marcar as nossas vidas e, sobretudo, estabelecer um critério para que a gente venha discernir com sabedoria o que é certo, o que é errado, o que devo e o que não posso fazer. Olha para a pessoa que está ao seu lado nessa hora agora e diz a ela: honra o teu pai, honra a tua mãe. A Bíblia não está perguntando se você concorda ou discorda. Não é interessante isso? O critério de concordar e discordar não é levado em questão. Independente de concordar ou discordar, o princípio permanece. Honrem o seu pai, honrem a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que viva, e viva abundantemente, viva bem, seja próspero os teus dias, e que venha desfrutar de uma longevidade que não se resume a quantidade, mas, sobretudo, se estende a qualidade de anos. Vamos voltar novamente ao texto, projeção, versículo 1 em diante. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor. Ou seja, fazemos isso como um ato de devoção ao nosso Deus. Porque isto é justo, isso é certo, isso é correto. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Enfim, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Termino como comecei. Quem quer viver muito aqui, levante a mão. Oh, que bênção. Oh, que maravilha. Perguntar para vocês: querem viver muito? Querem viver muito? Então, obedecer papai, mamãe e obedecer também aos professores, tá? É verdade, meu filho. Você pensava que eu ia deixar elas de lado de fora? Obedecer também aos professores. E sabe de uma verdade? Se eu perguntar aqui, olha bem para mim, quem foi o artilheiro do campeonato mundial do ano passado? Eu não sei. Quem foi o recordista de medalhas de ouro nas últimas Olimpíadas? Eu não sei. Mas se eu perguntar aqui a vocês, adultos, quem foram os seus professores? Vocês sabem. Eu sei. Eles marcaram a minha vida. E agradeço muito a Deus pela vida de cada um deles. Porque no final, a gente esquece o que fizeram, a gente esquece o que disseram, mas a gente nunca consegue esquecer como fomos tratados. Como fomos tratados. Os referenciais que influenciaram toda a nossa vida. E o mesmo princípio que eu disse para os pais, para ser justo, eu digo para os professores também. Não provoqueis a ira dos vossos alunos. Não provoqueis a ira dos vossos alunos. Hein, Ivan? A gente, na realidade, nossos professores não provocavam a ira, não era da gente. A gente que provocava a ira deles, né? Olha, eu fui tão bom aluno. Cadê minha mãe? Minha mãe está aqui? Onde ela? Foi tão bom aluno que eu comecei estudando no 7. Depois do 7 eu fui para o Polivalente. Depois do Polivalente eu fui para o Benjamin. Depois do Benjamin eu fui para o Estadual. Depois do Estadual eu fui para o CIEPA. Depois do CIEPA eu fui para o Carlina. Eu acho que eu parei lá, não foi? Isso mesmo, era tão bom que os colégios disputavam. Eu quero ele aqui, vem para aqui, vem para aqui. Ainda bem que Jesus teve misericórdia. Olhou para mim e disse: eu vou salvar essa Aima. E me resgatou. Um dia eu encontrei com um professor meu e disse: rapaz, o que aconteceu com sua vida? Eu disse: eu me tornei pastor. Que milagre! Eu acredito em milagres. Foi mesmo, foi. E aí, conseguiu estudar? Consegui, terminei.
se formou, me formei em teologia, filosofia, administração, com pós-graduação, ele finalmente ainda há esperança. Ok, vamos nos colocar em pé e aplaudir ao Senhor por esses alunos. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.